Irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está inscrito no canal. Em nome de Jesus Cristo, você que está compartilhando esse vídeo, não esqueça, aleluia, de deixar o seu comentário. Por gentileza, deixe o seu comentário. Compartilhe esse vídeo. Louvado seja Deus. Você que está inscrito no canal, você que vai se inscrever, aleluia, adicione o sininho. E assim que chegar um vídeo, aleluia, o YouTube estará notificando você. Então a importância de você adicionar o sininho, porque assim que eu lançar um vídeo no YouTube, ele vai te notificar e vai te avisar que está vindo mais um vídeo novo, para você poder assistir e ser edificado por Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Eu quero deixar uma palavra que se encontra em Gênesis, no capítulo, aleluia, 37, louvado seja o nome do Senhor, e no versículo 28, que diz assim: E passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Louvado seja Deus. Todos conhecem esta passagem, todos, aleluia, já ouviram falar da história de José. Aleluia, um ponto, aleluia, o primeiro ponto que eu quero pôr aqui nessa noite, aleluia, seria o que? Qual o motivo da venda de José? O porquê venderam José? Por que os irmãos de José os venderam? Primeiramente, aleluia, está registrado no versículo, aleluia, no versículo 18, aleluia, quando Deus, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 18 do capítulo 37, quando Deus pede, aleluia, quando o pai de José, perdoa-me, aleluia, manda, aleluia, José, aleluia, enviou logo antes, aleluia, que chegasse eles. Quando o pai de José, então, pede para José, aleluia, procurar os seus irmãos, aleluia, ver como estavam os seus irmãos no campo, aleluia, uma das qualidades, aleluia, que José tinha, porque que o pai dele amava muito ele, porque ele era um jovem obediente. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele tinha uma credibilidade, o pai dele confiava nele, aleluia, e pedia para ele: sobe e vai apacentar, aleluia, vai ver o que os seus irmãos estão fazendo. E ele foi, ele obedecia, e os irmãos de José tinham inveja de José, porque o pai o amava ele mais, aleluia, do que os outros, porque ele era um jovem obediente. E da mesma maneira, aleluia, então criaram inveja no coração, aleluia, deles. E para completar, José ainda tem um sonho. Quando José tem um sonho e comenta com os irmãos, aí a ira se acende mais, aleluia, aí a ira se enfurece mais dos irmãos contra José. O que acontece? Eles tramam matar José, eles tramam, aleluia, vender, aleluia, jogar José na cova, e acabam jogando José e vendendo José. Fizeram mal contra José, tentaram prejudicar José, tentaram matar José. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque por causa de uma inveja, aleluia, contra a vida de José. Louvado seja o nome do Senhor. E assim não é diferente comigo, com você, quando entramos numa empresa, aleluia, somos obedientes, somos submissos, prestamos satisfações ao nosso chefe, aleluia, trabalhamos certinho, cumprimos os nossos horários certinho. Sempre tem pessoas que estão ao nosso redor, aleluia, que criam inveja no coração, porque você, aleluia, é tratado bem pelo chefe, porque você é elogiado. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro da igreja, talvez você é uma pessoa submissa ao pastor, aleluia, você é uma pessoa submissa ao seu líder, louvado seja o nome do Senhor, e você faz a obra do Senhor, aleluia, corretamente, e isso excita ira, inveja no coração daqueles que não fazem, aleluia, daqueles que andam errado, aleluia. Então eles querem tramar algo contra a sua vida, eles querem fazer você parar, fazer você desanimar, fazer você desistir, aleluia, porque tem inveja, aleluia, de você. E quando uma pessoa tem inveja da outra, ela não quer ver a outra bem, ela quer fazer de tudo para tirar a outra do caminho dela, ela quer fazer de tudo para atrapalhar a outra pessoa, aleluia. Talvez você esteja no lugar de José, esteja sendo vítima, louvado seja o nome do Senhor.
dessa situação, não, louvado seja Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você está sendo vítima de inveja, pelo amor de Deus, louvado seja o nome do Senhor, olhe para os céus, aleluia, não desiste do seu chamado, aleluia. Talvez alguém está te perseguindo, está inventando calúnia, mentira, aleluia, contra a sua vida para tentar fazer você parar, aleluia. Isso vai contribuir, aleluia, lá na frente, louvado seja o nome do Senhor, para você chegar no lugar que Deus quer que você chegue, a você chegar aonde Deus quer que você chegue, louvado seja o nome do Senhor. E se você, aleluia, for meditar, louvado seja o nome do Senhor, na palavra do Senhor Jesus Cristo, se você for ver mais para frente no versículo 40, no capítulo 47, aleluia, do Gênesis, louvado seja o nome do Senhor, você vai ver que quase no final da situação, louvado seja o nome do Senhor, Gênesis 48, no versículo 11, José, aleluia, habitava seu pai e seus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, na terra do Egito, aleluia, no melhor da terra do Egito. E José sustentou de pão seu pai e seu irmão e toda a casa de seu pai, segundo a sua família, louvado seja o nome do Senhor. Lá atrás venderam José por inveja, louvado seja o nome do Senhor. José, todos sabem, teve o seu processo ali, louvado seja Deus, mas lá na frente, louvado seja o nome do Senhor. Quem vendeu José, quem fez mal para José, louvado seja o nome do Senhor, teve que comparecer perante José, e José agora era a hora dele se vingar. Não, vocês me venderam, não, vocês quiseram me matar, agora é minha hora de se vingar de vocês, louvado seja Deus. José não se vingou, aleluia. José, aleluia, abençoou, aleluia, a vida do irmão dele, a vida do pai dele e da família dele. E é assim que Deus quer fazer com você, minha irmã e meu irmão. Talvez você está sendo injustiçado dentro da sua casa, está sendo perseguido, aleluia, muitos querem tramar o seu mal, mas aleluia, a tua bênção, a tua vitória está chegando. E quando você estiver lá em cima, aleluia, onde Deus quer que você esteja, aleluia, e essa pessoa que te fez mal aparecer no seu caminho, aleluia, abençoa ela, ajude ela, ame ela, aleluia, porque Deus vai te honrar mais ainda e vai te abençoar mais ainda. Quem está te prejudicando hoje, aleluia, não sabe que está contribuindo para a sua vitória amanhã lá na frente, aleluia. Quem está te prejudicando hoje na tua casa, no teu emprego, na igreja, aleluia, aonde for, aleluia, não sabe que lá na frente, aleluia, talvez ela possa precisar de você, e Deus está te alertando, a tua vitória pode estar chegando, e essa pessoa vai precisar de você. Não vire as costas, não abandone, ajude, aleluia, faça como José, ajude, louvado seja o nome do Senhor. Ai de José, aleluia, ai da família de José, se não fosse José, aleluia, eles, aleluia, quando surgiu a fome, louvado seja Deus, José estava lá para ajudar os seus familiares. E é assim que Deus vai fazer com a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Talvez eles hoje estão cooperando para que amanhã você esteja no cargo bom lá na frente, aleluia, e venha, aleluia, abençoar, ajudar aqueles que hoje te perseguem. Guarde essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, o seu comentário. Louvado seja o nome do Senhor. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, e Deus o abençoe em nome de Jesus.